Chegamos aqui ao Apocalipse no capítulo 17 desse nosso estudo. Vamos colocar aqui as palavras em cores, continuando nos temas de grandeza de Deus contra a grande Babilônia, grandes julgamentos de Deus. Todos esses temas que também aqui ligam a Daniel, muitos números aqui em azul, nesse capítulo 17, onde a prostituta do Apocalipse vai ser apresentada. A gente vai aqui no primeiro link, porque esse tema de prostituição, em contraste com o amor de uma noiva, esse tema que não é apenas no Novo Testamento, ele vai voltando lá ao Antigo Testamento, porque a palavra de Deus é uma história de amor. O que significa essa prostituta? Na verdade, é o crente amando o mundo, casado com o que é mundano. Será que seria apenas questão de festas, pedofilia, coisas literais desse tipo? Tem também a questão de líderes servindo a Deus sem amor. Isso vai gerando outras coisas, doutrinas equivocadas, por exemplo. Há pouca profundidade na palavra de Deus, e aí a liderança começa a questão da idolatria, prostituição, doutrinas erradas, todas essas coisas ligadas, a questão do dízimo, dinheiro, a questão de mercadorias da Babilônia, que a gente vê muito aqui no Apocalipse, capítulos 18, 17 também, a gente vai ver muito sobre isso. E lá na igreja de Pérgamo, as 7 igrejas aqui do Apocalipse, a gente vê um pouco disso, o casamento pervertido, onde a igreja se aliou ao Estado, não apenas muitos anos atrás, mas coisas que ainda falam dos nossos tempos também, onde a igreja está muitas vezes associada e ligada a coisas desse mundo que influenciam suas doutrinas. E ali em Pérgamo fala de Balaão também, comer sacrifícios de idolatria. E ali em Tiatira, com Jezabel, fala de prostituição, que comiam sacrifícios de idolatria. No Antigo Testamento, a prostituta era o próprio Israel, não as outras nações. Fica aqui a pergunta, porque muitos, quando interpretam o Apocalipse, falam de meia bestas, e associam muito com coisas do mundo, países ou reinados literais. E aqui no capítulo 17 a gente vai falar muito sobre reis, inclusive. E isso são realmente nações? Literalmente? Ou será que realmente a Bíblia aqui no Apocalipse está falando também da igreja prostituindo? E esse é o ponto, porque quando se falta amor no relacionamento com Deus, a gente vê o que o Apocalipse aqui fala. Realmente a pessoa pode estar servindo a Deus, inclusive aparentemente fielmente, e se encaixar perfeitamente nessa prostituta aqui. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Próximo link aqui de idolatria e adultério, a palavra no hebraico que em estudos anteriores foi falado. Então realmente o relacionamento com Deus é em amor. Em Deuteronômio, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. As palavras estejam no teu coração. Veja só, sempre a ligação com o coração é realmente o amor de uma noiva. Aqui é apenas uma passagem, mas realmente o Antigo Testamento todo, ou muito do Antigo Testamento fala desse relacionamento de Deus com o seu povo, da questão do noivo e a noiva. O Senhor teu Deus temerá e a ele servirás. Realmente o servir tem que ser em amor. Realmente a palavra de Deus tem que cativar o crente, apaixonar o crente. E no hebraico a palavra idolatria e adultério, inclusive uma das palavras aqui que mostro, é a mesma palavra. Então essa ligação de idolatria com adultério. Então é um amor, paixão não por força, não por medo, por exemplo, do inferno, mas é uma busca, é uma conquista esse amor. É um tempo de relacionamento. Então, o primeiro passo é buscar o amor à palavra. A palavra de Deus é uma carta de amor, é conhecer intimamente a Deus. O segundo passo é que vem o servir em amor.
E aí o contraste do trabalho escravo, número 6, né, que se liga ao Egito, às coisas carnais e humanas. A liberdade, número 7, com graça e amor. Todo esse contraste com o número 6 e com o 666. Já são os temas do 666. A imagem da besta continuam, inclusive, aqui nos capítulos seguintes do Apocalipse. E várias outras histórias do Antigo Testamento, né? Esse casamento no Sinai, tem estudos aqui no canal que a gente fala sobre isso. E histórias do Antigo Testamento como Abraão e Sara, né? O noivo e a noiva, Jacó e as esposas. Osés fala desse tema também de noivo e noiva. Inclusive a cruz de Cristo é o amor de Deus, né? O amor de Cristo, do noivo, para com nós, a noiva. A gente vai aqui para o primeiro verso do capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então veja só, quem é a prostituta? Que alguns versos em 1 Pedro, no capítulo 4, essa prova ardente que vem para nos tentar. Então o julgamento começa pela casa de Deus. Então veja só, prostituta, um modelo religioso, político, econômico que não segue o modelo de Deus. Então primeiro a religião é julgada, realmente a prostituta fala de religião. Né? E passando a prova de fogo, essa tentação, essa tribulação que muitas vezes Deus traz para nos tentar e nos provar, né? Somos usados nos tronos celestiais, né? Somos aprovados. E essa bola fica girando no tempo. Infiéis vão se convertendo à medida que as tribulações vêm. Então é por isso que Deus mostra realmente o julgamento, inclusive primeiro dentro da sua casa. E muitos vão apontar para o mundo, é muito fácil apontar, né, para o mundo e falar que a prostituta ou que a Babilônia são apenas coisas mundanas e que são também, né, reinados terrenos, mas são coisas realmente dentro do povo de Deus, e é isso que a gente também vai falar aqui. O verso 2, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Fala muito de reis aqui, o capítulo 17, a gente vai falar sobre isso. Então a grandeza da Babilônia, prostituta, reis, esse tema de grandeza e poder. E aqui um quadro do lado direito com vários números. Coloquei esse quadro ali nas trombetas, capítulos ali 8 até 11, 12, 13 também. Questão dos números aqui na Bíblia. Então realmente fala muito da grandeza, esse tema de grandeza que vem lá desde o Antigo Testamento, e Deus vem realmente para nos diminuir. É interessante o vinho da prostituição, derramar o sangue dos santos. No capítulo 16 a gente viu isso. E realmente esse vinho, né, que fala de uma obra que muitas vezes abafa a profecia verdadeira, a obra genuína de Deus. A obra falsa, então, ela se engrandece. A gente vê no Armagedon, essa batalha no capítulo 16 dos reis, né, vão ser derrotados. Carne e sangue serão dados para a ceia do Cordeiro Noivo. A gente viu lindíssimo no capítulo 16 isso. Então a grandeza tem início lá desde o Jardim do Éden, a elevação do homem. Ali Adão e Eva são como Deus, né, conhecem o bem e o mal. Então a elevação da mente humana religiosa, todo o tema aqui do Apocalipse, a queda de Satanás e sua obra, estrelas caem desde ali do Apocalipse 12. Todos esses números que mostram realmente Deus vindo, falando, querendo nos reduzir, né, reduzir a nossa grandeza para que a obra de Deus se engrandeça em nós. Todo esse significado desses números aqui no livro do Apocalipse e também no capítulo 17 aqui. No verso 3, levou-me em espírito a um deserto, vi uma mulher sentada sobre uma besta, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então essa besta de cor escarlata estava sentada. Toda essa questão e contraste com sentado no trono de Deus, porque Cristo, aquele que está sentado no trono de Deus, e mostra aqui no Apocalipse várias passagens sobre isso, os 144 mil também. E aqui essa mulher sentada em uma besta. Então as águas
besta, montanhas onde essa prostituta está sentada. A gente vai ver em outros versos aqui. É todo o público da prostituta, onde ela pode sentar-se e tem um público, né, inclusive dentro da religião, que está ouvindo o que ela tem a dizer. Infelizmente, né, essas águas que vão ser definidas aqui no capítulo 17 como povos, multidões, nações e línguas. Então, veja só, João em espírito no deserto. Então só no espírito para realmente entender o que significa a grande Babilônia, essa prostituta. No Apocalipse 12 a gente vê uma mulher com coroa de 12 estrelas na cabeça levada ao deserto. Veja só toda a ligação com essa mulher, né, que é a figura da igreja que se prostituiu no seu relacionamento com Deus. Então há realmente a ligação dessa mulher, dessa prostituta, com ali o capítulo 12, aquela mulher, né, que representa a igreja, e aqui realmente a prostituição daquela mulher. A questão do deserto, coroa de 12 estrelas na cabeça, contraste com as 7 cabeças, 10 chifres aqui da besta, que a gente vê a ligação também com o dragão no capítulo 12 do Apocalipse, capítulo 13 também. No capítulo 13 também, besta, boca de blasfêmias, guerra aos santos. Então essa guerra, infelizmente, que foi vencida, tem sido vencida, inclusive os santos têm perdido, mas por enquanto por um pouco de tempo. Essa é a conclusão. Então a noiva se torna a prostituta, a igreja dos nossos dias, uma obra pervertida. Então a embriaguez, o vinho da prostituição, no verso 2 do capítulo 17, versus o sangue dos santos, capítulo 17, 6. Então a ligação do sangue com o vinho. Então a derrota dos santos por enquanto. Cristo deve nos guiar, não estarmos sentados no controle, a besta aqui no controle dessa obra dos nossos dias. Cheia de nomes de blasfêmias, 7 cabeças, 10 chifres, os números 7 e 10 muito ligados à questão de plenitude e grandeza. A gente vai falar mais sobre isso. E a mulher estava vestida de púrpura de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas. Tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. O engano da religião, é um sacerdócio reinado falsificado, enganando a muitos. A gente vê toda essa ligação, púrpura, escarlata, ouro, pedras preciosas, pérolas, ligação com sacerdócio, ligação com reinado também, roupas, púrpura. O cálice de ouro na mão, mas Deus vem com as taças de ouro derramadas, é o que a gente tem visto, olho por olho, dente por dente. Veja só aqui no verso 4 do capítulo 17, imundícia. No capítulo 16, verso 13, a gente vê os 3 espíritos imundos como rãs. Também essa questão de abominação e desolação que a gente vê aqui no capítulo 17, que se liga a Daniel e Mateus 24. E como Jesus fala, fuja, em Mateus 24. Veja só, abominação desolada e nua. Veja só, capítulo 17, 4, capítulo 17, 16. É a abominação da desolação que Jesus falou, Daniel também, muita ligação com o livro de Daniel, os números aqui também, as bestas. Comprar, que a gente viu lá no capítulo 13, apenas quem tem 666, a imagem, mercadorias da Babilônia que predominam no nosso tempo. É o engano do falso evangelho que comercializa não o ouro, não a pérola Cristo, não realmente uma vida purificada, em Cristo, mas realmente comercializa almas de homens, como a gente vai ver na sequência do livro do Apocalipse. Então realmente todo esse contraste do templo, a preciosidade, do ouro do templo, as pedras preciosas, o contraste com as mercadorias da Babilônia, contraste com as roupas sacerdotais, com as pedras no peitoral, nas roupas sacerdotais. Veja só, realmente é uma obra religiosa, é isso, e vai ficando bem claro isso, a Bíblia vai mostrando em todos os detalhes. Na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Veja só, a
testa, Babilônia, 144 mil, na testa tinha o nome do pai. Veja só o contraste dos 144 mil com a grande Babilônia, com a prostituta. Mistério, mas o livro do Apocalipse, o objetivo é esse, de revelar os mistérios de Deus realmente, para que a gente não fique enganado. Veja só a ligação do Apocalipse 12 com o Apocalipse 17. A mulher dá luz, perseguida pelo dragão, foge ao deserto. E aqui no Apocalipse 17 a gente vê a mulher versus essa mãe das prostituições, a prostituta, o dragão. E aqui a mulher montada na besta, também no deserto aqui. Essa mulher se perdeu no deserto, não conseguiu sair dele, não teve a dependência verdadeira em Cristo. Então aqui fala muito de nações, impérios que subjugaram Israel. Babilônia, Egito, Assíria, Medo, Pérsia, Grécia, Roma. Mas veja só, cada um desses impérios falam de coisas espirituais, assim como a gente entende que o Egito fala do mundo, e realmente muito mais até do que isso. Realmente o crente é longe de Deus, muitas vezes pervertido em obras apenas, focado em obras, o número 6, mas realmente no trabalho escravo, esse amor que falta. Todas essas nações representam isso. Realmente é uma obra pervertida que entra dentro do povo de Deus. E a Babilônia, a mãe, representa todos esses reinados, desde ali a Torre de Babel, inclusive. É realmente um engano da religião, que quer se elevar por si mesma para chegar a Deus. E já na língua hebraica, essa questão da cidade está ligada ao feminino. É uma língua que tem essa questão do feminino e masculino, como o português. E nas histórias ali de Sara e Sodoma, a Sara ali de Abraão e Sodoma, Jerusalém e Sodoma, todas essas ligações que os profetas fazem, porque a língua hebraica também e a própria Bíblia já faz essa conexão nas histórias, e a gente tem falado um pouco sobre isso. Capítulo 11 falei sobre isso, a questão de Sodoma. Contraste com a noiva, Apocalipse 19, os 144 mil, veja só. Então a prostituta é realmente o contraste com a noiva. A Bíblia, o Apocalipse, vai sempre mostrando esses dois lados. A abominação da desolação que a gente falou, Jesus falou, fuja. Como Jesus falou, fuja da abominação da desolação. No verso 6, vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Veja só, o sangue, esse vinho foi derramado pela própria prostituta, realmente uma obra pervertida que vai espalhando pelo mundo. Fomos chamados para a verdadeira ceia, que é comer da carne e do sangue de Cristo, vidas em sacrifício, é o que fala. O sangue era proibido na lei do Antigo Testamento, e a gente vê essa mulher embriagada. Uma religião que mata a verdade. Jerusalém, que mata os profetas, como Jesus falou. No Apocalipse a gente vê fiéis testemunhas que profetizam da obra verdadeira de Cristo. Quando a verdadeira obra é aniquilada, sangue inocente é derramado. Muitas vezes nem literal não é. Ainda acontece nos nossos dias, muito comum. E hoje o sangue inocente, como de Cristo e dos profetas, que hoje muitas vezes é derramado dentro das denominações, inclusive no cristianismo mesmo. A gente não precisa nem sair para outras religiões. O vinho ardente de Sodoma, veneno de serpente, como fala ali no livro de Deuteronômio. E aqui o vinho do furor da ira de Deus é o contraste, o lago de fogo, os ardentes, o fogo do julgamento de Deus. Todo esse tema de comer e beber, 144 mil, uma boca que não tem engano, questão de idolatria, sacrifício, ceia, todo esse tema de boca, língua, grande Babilônia, temas que a gente tem falado bastante, né? Essa questão de boca, como a mulher estava embriagada por quê? Porque tomou, bebeu de algo. No verso 7, e o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. E no verso 8, a besta que viste foi e já não é. Veja só, foi, passado, já não é.
presente, e há de subir do abismo, veja só o futuro, e irá, futuro, à perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, veja só, passado, e já não é, presente ela já não é, mas que virá, futuro. O que isso significa, né? Tanto passado, presente e futuro. Todo o contraste com o nome de Deus, o próprio nome de Deus que fala desse projeto de salvação no passado, no presente e no futuro. O tetragrama que a gente mostra aqui no hebraico. E Deus realmente é esse Deus que mostra toda a sua obra do Antigo Testamento desde o início, no Gênesis. É uma obra que mostra que Deus não mudou. O mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Todas as histórias do Antigo Testamento são vistas aqui no Apocalipse e na Bíblia, no Novo Testamento. E são realmente profecias que vão se cumprindo. E a gente não pode abafar essas profecias. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó passado, tenho visto, né, presente a aflição do meu povo. Te enviarei a Faraó para que tires, né, tirar o povo ali, futuro. Os farei subir da aflição do Egito, também futuro. E no Apocalipse capítulo 11, 17, a gente vê justamente isso. O Senhor Deus Todo-Poderoso que és, que eras e que hás de vir. Tomaste o teu poder e nasce. Toda essa ligação e contraste com a obra do inimigo, que é uma obra curta, rápida, representada pelos 3,5 dias ou tempos, 42 meses, 1260 dias. Veja só, sempre a metade dos 7, metade dos 7 dias ou 7 tempos, ou a metade de 7 anos, que esses números representam sempre um corte no meio, número 7, que é muito simbólico da obra de Deus, o trabalho de Deus, né, que leva ao descanso das obras humanas. Então, todo esse contraste, né, de Deus, o que é, né, ele foi e ainda é, o que é no presente, o que será no futuro. Todo o contraste com a obra do inimigo, né, que foi e já não é uma obra que fica constantemente sendo, infelizmente, a obra do inimigo reavivada no crente durante os anos, na igreja inclusive, mas é uma obra que é demonstrada com pouco tempo aqui no Apocalipse e por toda a Bíblia. Toda a ligação do capítulo 9 do Apocalipse até o 13 ali, coloco apenas alguns detalhes aqui. A questão do pouco tempo, o tempo do inimigo versus o tempo de Deus. A questão do abismo, Abaddon, Apolion. A gente vê a ligação dessa destruição que significa Abaddon, Apolion, aqui no capítulo 17. A besta, né, que irá à perdição, veja só, essa perdição que é o Abaddon. Do capítulo 9, é um testemunho que acaba, né, das duas testemunhas. No capítulo 20, verso 7, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, veja só, do abismo. Um testemunho que acaba ali das duas testemunhas, mas que não pode acabar em nossas vidas, o testemunho de Deus verdadeiro. Então veja só, esse testemunho das duas testemunhas que acaba, veja só, a questão de acabar. Por quê? Porque é pouco tempo. Muitas vezes a obra inimiga toma conta e a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá. E aqui no capítulo 17 a gente vê essa vitória dessa besta, a gente vê a prostituta montada na besta, no deserto também. Então muita ligação ali com as trombetas, que é a geração dessa prostituta, dessa obra inimiga, das bestas, do falso profeta. São todos personagens que têm origem ali nas trombetas, quando realmente o crente sai da presença de Deus e realmente sai do tempo de Deus, essa grandiosidade do tempo de Deus que é eterno, e entra para um tempo que é curto, mas que Deus vem e vai realmente trazer a tribulação, ou as tribulações, os julgamentos, correções, para que a gente volte à presença dele. Apocalipse 11:17, é o Deus que é, que eras, que hás de vir, passado, presente e futuro. Apocalipse 13:3, besta é uma das suas cabeças ferida de morte. Veja só, a besta é ferida, mas ela é reavivada. Essa questão de constantemente é uma ferida e um reavivamento, infelizmente, da obra inimiga. Mas Deus é aquele eterno, né,
que és, que eras. Apocalipse 16:5 fala sobre isso também. Mas no Apocalipse 17, a besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. Então essa bola girando, infelizmente a obra inimiga ainda tem predominado no meio, inclusive cristão, mas tudo isso, inclusive a terra, vai reconhecer todo o poder de Deus, e é por isso que a gente vê esses grandes julgamentos aqui. Que nossa vida é como a erva verde, cresce, mas logo seca. Todo esse detalhe de como somos pequenos, não devemos nos engrandecer, porque Deus realmente vem e nos corrige grandemente. E a gente vai ficando por aqui. A gente vai continuar em seguida no verso 9 para continuar esse estudo aqui do Apocalipse 17.